Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pod Doutor ele é o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde do Brasil. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio espetacular para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Então, ó, já compartilhe para espalhar saúde. Você sabe que a informação é o diamante da prevenção. Nosso propósito é levar para você informação em saúde boa. Afinal, você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito é o contrário, é levar para você informação checada, informação boa. Como nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores assumidades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje é um assunto muito diferente, mas extremamente importante, extremamente relevante, que é saúde financeira. Eu duvido que você que esteja aí, que se você não está com a sua saúde financeira em ordem, você esteja com a sua saúde mental em ordem, com a sua saúde física em geral em ordem. Então hoje a gente teve a honra de receber aqui, temos a honra de receber aqui Fábio Lousada, economista, que vai nos dar a honra de dividir conhecimentos incríveis sobre saúde financeira. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado por aceitar esse desafio, Fábio. Obrigado. Obrigado, doutor Sidney Moisés. Vamos falar bastante coisa aqui. Tem muita coisa para trazer. Investimentos, finanças, empreendedorismo, coisa polêmica. Não fugi nenhum assunto, hein? E tem a ver com saúde ou não? Totalmente a ver. Totalmente. Concordo 100%. Fábio, seja bem-vindo novamente. A conversa de hoje vai ser sobre gestão financeira. Uma boa gestão financeira vai te trazer uma boa qualidade de vida e um bem-estar geral. Fábio, por gentileza, para nós e para você aí de casa, quais são os primeiros passos para uma pessoa começar a se organizar financeiramente? Sabemos que o conhecimento é um deles, inclusive estamos levando isso para você agora. Mas quais são os primeiros passos vindo de uma pessoa que trabalha e tem conhecimento na área? Ótima pergunta, porque quando se fala de investimentos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o melhor investimento. E o melhor investimento é na gente mesmo. Isso é fato. Não existe nenhum outro ativo que vai gerar tanto valor quanto você. Você é o principal ativo. As pessoas falam, vou comprar um ativo que gera dividendos. Pô, o maior ativo que gera dividendos é você. Então, investe em você. Então, leia livros, busque qualificação, busque conhecimentos. Por quê? O que te faz ter uma boa aposentadoria, mais do que o rendimento, são os aportes. Quanto maior o seu nível de aporte, maior vai ser a sua aposentadoria. As pessoas acham, não, eu vou colocar R$1 e vai virar 1 milhão. Igual aquele vídeo da Betina lá, eu coloquei 10 mil, virou 1 milhão. Não existe. Só porque foram muitos anos, né? Não existe isso, não existe. O que ela fez, no caso, foram aportes. Tá, coloquei mais 10, coloquei mais 5... Porque é o aporte que faz as pessoas fazerem dinheiro. Mas para conseguir esse aporte de 10, de 5, de 1.000, a pessoa tem que criar, então, uma autocapacitação, uma competência a ser desenvolvida. Perfeito, que tem gente que fala para mim, eu tenho aqui, eu consigo, eu faço alguns cálculos pro pessoal, investe tanto, que você vai ter tanto. Aí o pessoal fala, não, mas como? Com salário mínimo? Como que eu invisto salário mínimo? A primeira coisa, investe em você. Sai do salário mínimo. Sai do salário mínimo. Busque renda extra, busque outro tipo de renda, porque senão você vai ficar ali para sempre. Conseguir economizar 5%, você vai ter uma vida miserável. Porque, viver com salário mínimo hoje é miserável. E ainda que você conseguir poupar isso, você é um guerreiro que ninguém sabe. É um super-herói. Então eu não vou te ajudar e falar, investe assim, investe R$100. Não tem como. Então a primeira coisa é, aumenta o seu aporte. Então se organizar financeiramente, olhar para a parte que você gera, receita, que são os seus ativos, e depois olhar para a despesa. Que é, primeiro, quanto que eu consigo gerar de renda por mês? Seja uma profissão, seja concursado, CLT, junto com a renda extra. E aí, na outra parte, você vê a despesa. Despesa fixa e despesa variável. O que é despesa fixa que eu não consigo mexer? E o que é despesa variável que eu consigo cortar? Que são principalmente gastos invisíveis. Tem gente com 4, 5 assinaturas de televisão e não assiste. E somando todas, 100zinha cada uma, já dá 500, quando você no final dos 6.000. É isso. Então esses gastos invisíveis têm que ser anotados. Então o legal é, na parte de despesa, anotar tudo. Controle. Importante controle. Importante demais. E na parte de receita, estudar e trabalhar mais. Não tem milagre. Eu não vi ninguém ganhar R$100 e ficar milionário com isso. E até quando fica, que ganha uma Mega Sena, depois perde tudo. Com certeza, seja no Big Brother, o campeão, a maioria deles, a realidade é essa, está para todo mundo ver na internet, recebe lá 3, 4, 2 milhões e depois de 3 anos, 2 anos, porque assume um padrão que não consegue ter o aporte.
Isso. e vai querer levantar a despesa dele baseada no que ele recebeu agudamente, né, uma vez só, não vai dar certo. E você falou uma coisa legal agora, que isso vale para todo mundo, né? Vale para o cara que é microempreendedor, que é CLT, que é concursado, não importa, eu já tinha visto você falar isso. E porque tem uma coisa muito interessante que as pessoas ficam criticando, sai do CLT. Não, tem que ver também o teu talento. Você pode trabalhar mais sendo CLT, sendo concursado. Não é para todo mundo também ser empreendedor. Pode se capacitar na sua profissão e ser o melhor profissional. Exatamente, como você mesmo, Perfeito. que começou numa carreira em bancos privados e hoje você tem um empreendimento próprio de altíssimo sucesso. Você já teve mais de 200 mil alunos, né, no curso. Divulga seu curso aí. Como é o nome mesmo? É Eu Me Banco Educação. Eu Me Banco Educação, que é só procurar lá no Instagram, na internet. Isso. E você começou como CLT, como todo mundo. Eu também comecei de maneira... A gente vai tentando crescer. Mas é interessante essa fala, doutor Cid. Porque existem perfis de pessoas e perfis de risco. Existe o perfil empreendedor, existe o perfil CLT, só que a pessoa pode ser um ótimo CLT com um cargo alto e se alavancando dentro da empresa que trabalha. E paralelamente fazer o curso do Fábio Lousada. Saber como... Ou outros, claro, Isso. no Brasil todo, no mundo todo. E aí é o que nós estamos falando aqui. Fazer esses aportes, né? E conseguir ter também uma renda passiva, né? E não se iludir que investindo um pouquinho, ou trabalhando um pouquinho, ou estudando um pouquinho, vai ficar bem. Porque, como você acabou de falar, mágica não existe. Quanto mais cedo você aprender isso, mais cedo você vai sair desse problema que todos nós temos, que é a questão financeira. Afinal, a gente está aqui no mundo ocidental e a gente precisa aprender sobre isso até para cuidar da sua saúde mental e física. Fabio, para esses dois perfis, a pessoa tanto empreendedora nova ou grande já empresário empreendedor e a pessoa CLT que está galgando espaço dentro da empresa com a qual trabalha. Para esses dois cenários, quais são os passos iniciais? Depois que a pessoa já fez o aporte, já estudou, já se capacitou, quais são os passos para algumas opções de investimento, para blindagem de patrimônio, o aporte, a remuneração dela mensal fica próximo de uma inflação? Perfeito. Antes de entrar nessa questão de montagem de carteira, eu acho que é legal, em todos os perfis, para você ter sucesso, algum risco tem que correr. Perfeito. Esse é um ponto muito importante. Porque a gente fala, não, empreendedor corre risco. Eu vou dar um exemplo. O meu irmão, ele acabou de passar para juiz federal. Ele estuda mais de 11 anos para o concurso. E agora esse ano conseguiu passar. Parabéns. Ele estudou 11 anos. Olha o risco que ele correu. Sim. Olha o risco. Poderia ter perdido se nunca passasse, que afinal é um concurso de extrema dificuldade. Parabéns. Aí fala, um concursado não corre risco? Claro que corre, porque ele larga toda a vida dele para estudar para um concurso. Sem saber se vai passar. Sem saber se vai passar. Um empregado, um CLT, ele tem que correr risco durante toda a jornada dele. Tá, sabe aquela ideia que ele tem que pode ajudar a mudar a empresa? Ele, às vezes, não corre o risco de falar e alguém refutar ele, e ficar com medo de falar da ideia dele, e ele guarda para ele. Ele não corre o risco de ir lá, se impor, fazer acontecer. E ser promovido. E ser promovido, porque é isso que faz alguém ser promovido. Claro. Dentro das instituições mesmo, você pega um BTG te dá a possibilidade de ser sócio. Eu tenho um caso de um professor nosso que ele se tornou sócio do BTG em 5 anos. Por quê? Porque ele pegou um projeto que ninguém queria, que era um patinho feio, ele pegou para ele, fez o projeto virar, fez acontecer o projeto e depois virou sócio, que era o Morning Call do BTG, que é o Gerson Lourenço. O cara é muito bom, o cara pegou um patinho feio que ninguém queria fazer, que era aquele resumo de mercado de manhã. Sabe aquela disputa? Faz você hoje. Ele falou, deixa comigo. E fez o negócio crescer muito. Resultado, virou sócio em 5 anos. Então, esse risco que ele tomou ali de pegar o projeto que poderia dar em nada, talvez até resultar em demissão. Imagina, se eu pego não dou resultado e fez acontecer. Isso então, que você tudo falou é risco. agora é incrível, um risco dentro de CCLT. Isso é impressionante, porque talvez você também que está aí, você não entenda, porque as pessoas às vezes ficam esperando, né, Fábio, que vai o chefe, o CEO da empresa, vai falar, legal, vou promover você, vem aqui, vou aumentar seu salário e vou te transferir para supervisora, para gerente, para diretor. Não vai acontecer isso. Porque a entidade, a corporação precisa de resultado, né? Porque a pessoa jurídica é, como o próprio nome diz, é uma pessoa, não é uma mágica. Perfeito. Esse trabalho todo precisa de resultado e você só é promovido se houver recurso na entidade.
E com certeza, o cara que tá lá em cima, o CEO, sei lá, cada um vai ter um nome, ele quer que isso aconteça. Mas se você ficar lá, chegando lá 8 da manhã, saindo 6 da tarde todos os dias, 6 da tarde derruba a caneta e vai embora, e não produz uma vírgula a mais do que aquilo que lhe foi proposto, tudo bem, é uma escolha sua. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. É impossível. Se você algum dia ouviu uma coisa dessa, não, mas a empresa não promove ninguém. Claro que promove. Basta você fazer o que o Fábio acabou de falar. Recebeu lá um projeto e mostrou que você é capaz de gerar mais resultado. Porque se não tem mais resultado, como seria essa promoção? E também, se você fizer isso dentro de uma empresa e não te reconhecerem, você saber do seu valor, peça demissão e procure outro lugar. Perfeito. Mas em geral... Mas é um risco também. Sim, mas você concorda comigo que em geral as empresas enxergam bem isso? Sim, dificilmente, porque o cara que é empreendedor, ele é diferenciado. Ponto final, isso tem que ser unânime. Ele enxerga isso. Se ele não enxergou, ele não ia chegar onde ele chegou. Entendeu o que eu falei agora? Sim. Então esse papo que você fala, não, vou fazer e será que eu vou ser reconhecido? Vai. Faça por você primeiro que tem certeza que vai dar resultado. Exatamente. Numa grande corporação, talvez seja um pouco mais difícil, né? Mas mesmo numa grande, você, por exemplo, como você disse, você começou num cargo pequeno. Escriturário. E foi lá chegando até, sei lá, qual cargo, até você falar, não, agora bateu em cima, eu alçar voo solo. Então, você que está aí trabalhando, que é a grande maioria do país, vai ter espaço dentro do seu trabalho, óbvio, mas você também precisa demonstrar esse valor, né? Estudar. Exatamente. Dividir para multiplicar, né? Isso aí. É isso. Moisés, respondendo a sua pergunta, são 6 alavancas que a gente utiliza para qualquer pessoa e dependendo do perfil a gente coloca mais aqui ou deixa alguns fora, que é o seguinte: pós-fixado, inflação, ações, fundo imobiliário, criptomoeda e investimento exterior. São as 6 alavancas para uma aposentadoria. E você começa com o pós-fixado, que o pós-fixado ele vai simplesmente seguir os juros. Selic hoje está a 10,5, você vai acompanhando esses juros e é a menor parte da carteira hoje. Por quê? Porque tende a perder valor no longo prazo. Porque temos a inflação, que ela vem crescendo cada vez mais. O IPCA reflete uma inflação do consumo, que não é a inflação real, então a gente tem que ponderar isso. Porque boa parte da inflação que é gerada ela vem de emissão de base monetária. Emissão monetária, que é criação de moeda, o governo imprime moeda. Que, ao longo do tempo, você vai sentindo isso pesando nos preços dos produtos. O poder de compra diminui. O poder de compra diminui e você vai sentindo isso durante o futuro. Por quê? No primeiro momento, quando tem uma emissão de moeda, ela vem para um depósito a prazo, com CDB, e aí não está na economia girando, logo não tem mais pessoas consumindo ali, o que é que faz o preço crescer? O que faz o preço crescer? As pessoas comprando mais. Comprando mais, aí sobe o preço. Uma hora que as pessoas numa crise elas passam a gastar mais, então elas sacam no CDB e começam a gastar, que passa, falando tecnicamente, de M2 para M1, que foi acontecendo nos Estados Unidos, aí dispara. E aí o seu poder de compra diminui muito. E você não percebe isso. Esse é o grande problema. Então a população, se você for ver, está empobrecendo. Porque nem sempre, que nem você falou, o IPCA reflete a inflação verdadeira. Acho que todos nós sentimos aqui, até você, até eu. Todos nós. Né? Porque cada um no seu nicho de compras, mas desde o mais simples que vai lá ao mercado, a gente também que vai ao mesmo mercado, talvez os produtos, às vezes pode ser alguma coisa diferente, mas sente a mesma coisa. Então a base monetária... Ou seja, tem muito mais dinheiro circulando. E quando tem mais dinheiro circulando, que é em média de 15% a 20%, que é muita coisa nos últimos anos, a gente vai perdendo dinheiro. E a população não percebe muitas vezes porque a inflação é o pior imposto que existe, só que é invisível. Se as pessoas veem, igual tá tendo agora, a taxação da Shein, é muito pior a inflação do que a taxação da Shein. As pessoas vão reclamar do quê? A taxação da Shein, porque lá ela consegue ver. Agora a inflação não consegue ver. E esse que é o grande perigo. Então, por isso Quer dizer que você está falando que a inflação também é um imposto. É um imposto invisível. É um imposto invisível, que também é feito pelo Estado. E o pior imposto. Quando imprime dinheiro, por exemplo. E o pior imposto. E aí ninguém percebe. Porque sai numa situação de muito descontrole, igual aconteceu na Argentina e Venezuela, você pode ter qualquer renda fixa. Você podia ter qualquer tipo de investimento. O empresário ali correu o risco, conseguiu manter uma empresa na Argentina e Venezuela. Praticamente perdeu o negócio, muitos deles. Por quê? Porque não cuidou ali da base monetária.
O governo não cuidou. Então a gente tem que montar uma carteira pensando nesse tipo de proteção. Mas tem que ter ali um pós-fixado. Não adianta pegar tudo e, vou colocar 100% de Bitcoin que você vai correr risco de ruína, que é pior ainda. Que não tem, vou furar Bitcoin. Beleza. Mas você vai correr risco de ruína. Depois a gente explica um pouco sobre isso. Mas primeiro, o pós-fixado acompanhando os juros. O segundo, quando eu falo inflação, são juros reais. O que são juros reais? Tem uma aplicação que é NTNB, que é uma aplicação no Tesouro Direto. Funciona da seguinte forma. Você ganha uma taxa, por exemplo, hoje está 5,5%, 6%, mais o IPCA do período. Então, o título foi feito para proteção. Então, você protege, você ganha 6% ao ano, mais toda a inflação do período. Então, ele tende a se valorizar bem no longo prazo. Ele tende até a bater bolsa no longo prazo quando pega o índice Bovespa, que ali é a média das ações. Então, ele é um bom investimento pensando num cenário que o governo seja cuidadoso com a meta fiscal. Se o governo for cuidadoso com a meta fiscal, esse é um baita de um investimento. E agora é hora de aproveitar, inclusive, pegar um 6% mais IPCA, 7% mais IPCA, um baita investimento. E é seguro. De baixo risco no momento. De baixo risco no momento, porque o governo, como eu falei, ele imprime dinheiro. Então, se o seu credor é o governo, você vai receber esse dinheiro. Só que o governo vai se endividando. Esse que é o grande problema. Tanto é que a gente estava numa expectativa da Selic dos juros caírem para 9%, 8,5% no início do ano. Isso acabou. Com o cenário atual. Por conta do arcabouço fiscal, que fizeram uma meta, depois mudaram a meta. Isso é igual pessoa física. Se você fala que vai cumprir uma meta e não cumpre, é igualzinho. Os juros vão subir. Fala, eu vou cortar a academia, vou cortar Netflix, Amazon e tais mensalidades, e vou lá e falo, não vou cortar mais. É isso, porque aí você deixa de passear no final de semana e deixa de ter conforto, porque você não cumpriu o teu raciocínio inicial. Perfeito. E o que vale pro mercado não são os juros, não é Selic. A Selic não importa nada, a Selic. A gente vê a discussão, vai cair 0,25, sempre não importa nada. O que importa é juros futuro. E os juros futuros, você consegue ver quanto que o mercado está pagando em juros para 2035. E como é que está isso no momento? Hoje está em 11,70. A Selic é tipo como se fosse um balizador. Um balizador de curto prazo. Não é nada exato assim que vai ser usado, mas é um balizador. Balizador de emoções. Tendência. De tendência, emoções ali. Porque agora o Roberto Campos Neto sai, provavelmente o Galípolo assume, e aí o sentimento já vai ser de menos combativo com a fiscal, com o fiscal. Não, no caso, mais queda. A mais queda da Selic. Que aí o Galípolo deve ser... Porque assim... Sim, desculpa. Aí ele vai ser bombardeado politicamente. E vai derrubar o juro. Para baixar os juros na caneta. Na caneta. Isso, sem lógica. Sem lógica. Então isso acaba afetando demais. E isso a gente consegue ver nitidamente nos juros futuros. Os juros futuros chegou a 12%, 13% agora há pouco, aí voltou para 9%, aí foi para 11%. É ali que mexe em toda a economia. E esse tem um valor muito importante. No valor preditivo que a gente fala em medicina num exame, esse valor dos juros futuros é extremamente importante. Porque ali é pele em jogo. Quando você tem o relatório Focus, que o relatório Focus se reúne ali os economistas, toda segunda-feira, eles colocam uma previsão de quanto que vai ser a taxa de juros no final do ano, inflação no final do ano, só que sempre erram. E o que vale é a taxa DI, que é a taxa de juros negociada para 10 anos, porque lá está sendo negociado, alguém está pagando por aquilo. Eu posso pagar uma aposta, eu acho que os juros vão ser 11,35 daqui 10 anos. Outra pessoa vai achar o contrário. E aí isso é negociado no mercado. Então é algo que as pessoas estão colocando. É a mesma coisa, vamos trazer para um tema que está também muito em alta e péssimo para todo mundo, que é apostas, as apostas esportivas. Uma coisa é eu pegar e falar, eu acho que sou São Paulino, acho que São Paulo vai ser campeão. Legal. É o que o relatório Focus faz. Eu acho que a Selic vai em 13. Então, você acha que São Paulo vai campeão? Então, vai lá e aposta. Pega 20 mil aí e coloca que São Paulo vai ser campeão. É os juros futuros. Então, os juros futuros estão colocando dinheiro. Na aposta esportiva, você só vai ganhar dinheiro se você apostar de verdade. Então, é uma relação que eu gosto de trazer. Porque aí a gente consegue prever os juros futuros muito mais fácil. E aí, quando a gente tem essa inflação NTNB, a gente consegue ter um bom rendimento para o futuro. Acho que é um baita investimento, mas tem que cuidar do fiscal. O fiscal mata qualquer país. A gente viu acontecer com Venezuela, a gente viu acontecer com a Argentina e com vários países que não cuidaram do fiscal. Isso tem que ser
muito olhado de perto. Você acha que o Brasil está fazendo uma boa gestão fiscal nos últimos anos? Não, o Brasil ele emite uma taxa muito alta. A taxa que eu trouxe aqui, 6% mais IPCA, é uma taxa que é difícil você manter no longo prazo. No mundo não existe isso. Não existe. Não. É 6% de Juros real que a gente de fala. lucro, né? Vamos dizer assim. É uma loucura É isso. um negócio que é impagável lá na frente. E a gente junta isso com como é feita uma política mais assistencialista, falando de Brasil, uma política ali de pouca produtividade. Isso tá minando o país. E aí, quando você coloca essas travas, qualquer governante que vir não consegue mexer tanto. Porque já tá tudo carimbado o dinheiro ali. É o dinheiro da Previdência, o dinheiro... Você tem que mexer, fazer reformas estruturais. Se o Brasil não fizer reformas estruturais, vai complicar muito. O que ajudou muito o Brasil era Temer. Era Temer ali, que passou algumas reformas importantes, foi primordial. Só que por quê? Porque o Temer não tava nem aí com política. Com política, ele não tava nem aí com popularidade. Ele nem queria ser eleito de novo, ele foi ali como vice, tava nem aí. Então ele podia passar reforma. Porque reforma é o quê? Reforma tira direitos. Que governante quer tirar direitos Exato. hoje? Quem vai tirar direitos? Fala, pessoal, agora o Bolsa Família vai mudar. Acabou, perdeu um monte de voto. Então, ou tira direitos ou faz o que tem que ser feito. A gente poderia dizer assim, né? Na nossa casa, se você... Vamos supor que você, na sua casa, tem 2 filhos e nasce um terceiro filho e você ganhando a mesma coisa. Ué, você vai ter um gasto a mais que vai ter que sair de algum lugar. Então, se você está acostumado a ficar com a conta justinha, nunca consegue guardar nada, mas tem uma vida que você viaja uma vez por ano, vai ao restaurante uma vez por semana, nasceu mais um filho, que mágica aconteceria se você não fizesse isso que você falou? Cortar lá na carne, né? Então, a máquina pública é pesada aqui no Brasil. Isso é um assunto realmente muito longo, mas a lição de casa é a mesma para todo mundo, para que você não quebre, seja na tua casa, na tua família, na empresa, vale a mesma coisa. Imagina se tivesse orçamento infinito, que bom seria, só porque tem a impressão do dinheiro, né? Porque lá na frente, essa inflação vai corroer completamente o teu poder de compra. Perfeito. Já corroeu no Brasil nesses últimos... A pandemia também atrapalhou muito, né? Tava indo bem, eu acho. Tava indo razoável, né? Tanto é que hoje... Eu sou médica, não tenho essa noção como você tem, óbvio. Mas parecia indo razoavelmente bem a médio prazo. De repente, a pandemia piorou muito e aí... Às vezes, essas bateções de cabeça aí de questões do governo, realmente que, né, o Temer fez sem pensar em voto. Não dá para pensar em voto para administrar, né? Não dá. A verdade é essa. Independente do lado que você seja. Pensou em voto para administrar, como que você vai fazer o certo? E hoje os gastos fiscais são os mesmos gastos da pandemia. Então a gente tá gastando a mesma coisa que se estivesse em pandemia. Então é bizarro. E na pandemia abriu a torneira. E tinha que abrir. Tinha que abrir. Porque era uma crise global, era o que a gente chama de cisne negro. Não acontecia nunca. Tudo bem. Esse é o certo naquele momento. Agora não tem uma crise global acontecendo. É totalmente diferente o cenário. O cenário estava indo bem. Mas não, é um governo que pensa em gastos públicos e não tem a volta. E essa que é a principal questão. Eu acho que quando fala de saúde... você vê lá os planos de saúde como estão, você vê ali o atendimento público como que é. Pô, tinha dinheiro para fazer tudo isso, mas acaba atrapalhando mais que ajudando. Você comentou num assunto interessante sobre aposentadoria e sobre plano de saúde. Vamos falar mais dos cenários, Fábio, para blindagem de patrimônio e a pessoa se precaver na aposentadoria. Porque na aposentadoria ela vai diminuir o seu poder de produtividade, na maioria dos casos, e porém vai aumentar os seus gastos. Seja em medicações, seja em planos de saúde, ou seja em outros custos e outras despesas. Quais outros cenários para poder blindagem e se preparar para a aposentadoria? Ou blindagem, quais outras opções, né? Ali você falou aí do inflação, do Tesouro Direto. E pós. E aí, continuando, né? Show. Então, dos 6, esses 2 primeiros, a gente tem que considerar um cenário de fiscal ok. Que aí eu consigo ter o pós-fixado, que é um CDB que remunera 100, 110% de CDI, consigo ter uma NTNB. Quando você fala em fiscal ok, para quem está lá entender, você poderia dizer que é um país estável, assim, um país que está organizado. País com superávit fiscal. O que é o superávit fiscal? Arrecada mais que gasta. Exato. Hoje está ao contrário, hoje está gastando mais que arrecada e ainda tem os juros que correm do Tesouro Direto então, que ele tem que pagar. Se continuar que é o assim, rotativo. Se continuar assim, lá para frente vai dar problema. Imagina alguém que ganha 10 mil
E todo mês ele tem que pagar 12 mil sem contar o rotativo do cartão. Exatamente. Então, assim, tá Em ferrado. 10 anos ele vai estar devendo Precisa 240 arrumar mil, a casa. ganhando 10. E aí as outras 4 opções é para você conseguir ganhar dos juros, conseguir ganhar da inflação. Que o primeiro, fundos imobiliários, por quê? Porque o fundo imobiliário tem tijolos por trás. E aí são 3 os principais setores de fundos imobiliários, que é shopping, galpões logísticos e lajes corporativas, que são escritórios. Escritório é mais difícil, é mais arriscado, por conta do que aconteceu. Veio muito forte o home office, aí hoje é um meio híbrido, algumas empresas estão voltando, mas para você ter ali um fundo de lajes corporativas, você tem que estar mais focado em lugares onde tem uma disputa grande de empresas, Faria Lima, onde são as empresas grandes brigando ali por um espaço. Quando você sai, afasta um pouco a vacância, ou seja, a taxa ali de pessoas de imóveis vagos é muito maior. Isso reflete no fundo. Então tem que tomar cuidado. Tem 2 ou 3 ali que são bons, o restante não é tão bom. Porque aquele fundo que você compra lá no teu aplicativo, na verdade, tem um prédio de verdade lá feito de tijolo. Isso. Que representa aquele fundo. E né? vários prédios bacanas. Vários prédios bacanas. O segundo é shopping. Aí shopping é muito bom. Porque teve a pandemia e mesmo assim eles já retomaram o valor que era antes da pandemia. Porque a pandemia fechou todos os shoppings. Exatamente. E eles já se recuperaram todos. Ah, isso eu não sabia. Então os shoppings nesse momento já estão com a mesma performance. Já estão indo bem e legal. devem continuar. Porque quando fala principalmente, e eu gosto de trazer São Paulo, porque o PIB do Brasil, boa parte passa por São Paulo, você tem que reconhecer isso. Se você mora no Nordeste, você pode aplicar num shopping aqui de São Paulo, pô, é vantajoso. Porque aqui tem mais pessoas consumindo, o ticket médio é maior. Tanto é que tem um fundo que é o XPML11, que tem aqui o Shopping Cidade de São Paulo, aqui da Paulista, o Outlet Catarina. Então, só shopping bom que você pode ter uma parte. E a gente sabe o quanto que o brasileiro gosta de shopping. Principalmente falando de São Paulo, Paulista não tem praia. Vivem lotados, pouquíssima vacância. Vive lotado. Pouca loja fechada, realmente pensando bem. Disputa Na absurda. pandemia, tiveram muitas tapumes lá de lojas em breve, agora, pensando bem. Disputa absurda ali pelo shopping, serviços, estacionamento. Tem como você monetizar muito com o shopping. E aí você participa disso. Então você ganha. Porque quando fala de fundo imobiliário, o que as pessoas pensam muitas vezes? Comprei um imóvel que vai me gerar um aluguelzinho. Não, você está investindo no shopping que, além do aluguel das lojas, tem ali o custo dos serviços. Que você pode colocar lá. Você pode colocar eventos dentro do shopping. Então tem várias formas de você monetizar um shopping. Tanto é que um fundo de shopping, a gente pega, por exemplo, o XPML11, VISC11, entre outros, HGBS 11, todos eles renderam mais de 30% nos últimos 2 anos. E aí é um jeito de você ganhar da inflação, porque você está falando de tijolo. E tijolo tende a valorizar bem, porque quando a gente fala, é escasso. Principalmente quando fala de região. Shopping Cidade de São Paulo, tá ali no meio da Paulista. Não cabe outro shopping. Não cabe outro shopping. Não tem como fazer um outro shopping ali. Então ali vai ser escasso. Vai ser só aquilo ali. E a escassez fala a favor de melhorar o rendimento, o preço e tudo mais. Se eu sou uma loja, quero ficar competitiva em um lugar bom, eu vou caçar um lugar dentro do shopping. Você tá sozinho. E aí eu vou ficar batendo na porta ali do dono do shopping pra, quero minha loja aqui. E aí o preço vai subindo. Tá. Foi o que aconteceu. E se você falou da parte como funciona... Quanto é bom? Foi 30% por ano ou em 2 anos? 30% em 2 anos. Em 2 anos, que ainda assim dá uns 14, 13, que é excelente. Mas legal. E já que você falou dos riscos do outro, e os riscos do fundo imobiliário? O risco do fundo imobiliário é vacância. Vacância é essa sala ficar vazia, gente. Isso, ficar vazio. E aí o IPTU continua, o condomínio continua, a luz, etc. Isso. É o principal risco. Aconteceu uma pandemia, uma crise muito forte. Portanto, baixo. E aí valoriza... Porque você ganha em 2 pontos, né? Em fundo imobiliário. A valorização da cota e o aluguel. O legal é que no Brasil o aluguel é isento de imposto de renda. Então os rendimentos, e eles rendem ali em torno de 9% a 10% ao ano, é isento. Mas só que o ideal tem que fazer é você pegar esse aluguel e reaplicar. Você reinveste. Que aí você vai conseguir ganhar da inflação... E já pensando numa inflação um pouco mais alta do que esse IPCA. Porque essa que é a ideia. É você conseguir tirar seus 13%, 14%, 15% mesmo em cenário de queda de juros. Até porque em cenário de queda de juros favorece até mais o fundo imobiliário. Porque incentiva as pessoas a consumirem mais. O que seria também um pouco mais arriscado é os juros
Que aí entra a questão fiscal de novo. Sim, aí se Os degringolar tudo, os aí juros dispararem desvaloriza, para 14%, 15%, aí todo mundo trava e não consome. A empresa não investe. shoppings vazia. Então, se os juros voltarem a subir muito forte, aí você vai para um DI, que aí tá num pós-fixado, que só segue juros. Aí você tem que acompanhar qual que é o tamanho dos juros e o quanto que é esse impacto. O ideal é revisitar pelo menos a cada 3 meses a sua carteira. Você vai olhando ali o cenário. Então, fundo imobiliário... E o principal para a gente fundo imobiliário nem é shopping, é galpão. Galpão logístico, para mim, é o principal setor. Porque você pega um galpão, tem um fundo que é o BTLG11, administrado pelo BTG, que tem vários galpões logísticos a 30 quilômetros do centro de São Paulo. E hoje, onde as pessoas compram hoje? Online. Online. E o que as pessoas querem? Receber no mesmo dia. Logística está em muito alto, né? Então, a empresa que tem um galpão muito bem posicionado está muito na frente. Os hubs, né? E quem tem galpão grande é só mega empresa. E essas mega empresas estão disputando um local aqui na cidade de São Paulo. Imagina você ser dono de galpões a 30 quilômetros do centro de São Paulo. Você vai ter aluguel para sempre. Isso, que vai estar lá distribuindo Nike, Adidas, Coca-Cola, grandes marcas que elas precisam estar lá. Não vão estar mais na lojinha. E nem na pandemia eles sofreram. Pelo contrário. As continuaram comprando. Quem vai fazer a compra de alguma cota de fundo imobiliário, ela consegue ter acesso a quais galpões? Consegue. Boa pergunta. É porque você está falando desses nomes, explica pro povo aonde que ele acha isso. Lá no aplicativo, tem que falar com o gerente, tem que ir lá, na loja da XP, como é que é isso? Todos os fundos têm um negócio chamado relatório gerencial. Esse relatório gerencial mostra todos os galpões que ele tem, shoppings, todos os imóveis que tem dentro. E todo o relatório, que seria se fosse um DRE, todo demonstrativo está ali no relatório. Para comprar é como se fosse comprar uma ação, você compra uma cota. Por exemplo, esse XPML11 está negociando algo a R$115 cada cota. Então, com R$115 você consegue comprar uma cota. A partir de 115 você consegue investir. Que vai te gerar 92 centavos de aluguel. Então, todo mês você recebe esse aluguel. Por mês. E aí você brinca de banco imobiliário. Que quanto mais cotas você tiver, mais aluguéis você vai estar lá na frente. Então, isso é importante. Então, é fácil de comprar. Você compra em qualquer banco. Porque os bancos hoje têm uma corretora ligada. Então, por exemplo... No Santander tem o Santander AAA, no Itaú tem o Ion, no Bradesco tem a Ágora, que são os bancões. Mas aí você pega no Nubank, é muito fácil comprar. Qualquer C6, pessoa pode comprar, só basta ter conta corrente. Inter, você só digita, por exemplo, isso que eu falei. Você escreve lá XPML11, você consegue comprar na hora. Igual você comprar Itaú, quero comprar ações Itaú. Você escreve lá ITUB4 e aí você vai conseguir comprar também. Então é muito simples de comprar. E o legal é que você pode comprar a cota cheia. Então, R$120 você consegue comprar. Quando você vai para o mercado de ações, isso seria uma compra fracionada. Aí é um outro mercado. Em fundo imobiliário não tem isso. Fundo imobiliário só tem negociação de cota direto. E aí tem alguns fundos, por exemplo, o GGE e C11, que aí eu não gosto tanto assim, porque tem logística e tem o industrial. O industrial ele é mais difícil de alugar, ele tem algumas características diferentes, mas você compra por R$10 uma cota. E aí você estava falando que esse 0,98 do 120, o ideal é que você todo mês você vá reinvestindo para que você consiga ter o resultado dos 13% ao ano que consegue ganhar da inflação. Isso, quando você consegue quando você consegue reinvestir todo o tempo, daqui a pouco você está comprando nova cota só com aluguel. Exatamente. Aí você chega a um lugar que é um número mágico que a gente fala. E esse valor, ele é todo demonstrado lá no só para todo mundo entender, porque quem nunca mexeu com isso. No Brasil, isso é uma coisa relativamente nova, né? Bem novo. Fábio, nos Estados Unidos e países que as pessoas são mais instruídas, é muito comum que desde jovem a pessoa já pense no futuro. Porque também sabe o que vocês estavam falando? Não é só a aposentadoria. Talvez não. Isso aí deve fazer parte do conforto da sua vida o mais rápido possível. Perfeito. Porque não é que você vai parar de trabalhar, pelo contrário, eu sou totalmente contra isso. Para sua saúde também, trabalhe até o final, porque parar de trabalhar não faz bem para a mente. Claro que você pode trabalhar em coisas diferentes, né, mas isso que nós estamos falando vale para você estabelecer uma vida melhor o mais rápido possível. Não é verdade? Então, nos Estados Unidos e em outros países, isso é muito comum. Aqui é uma coisa nova. Quando você fala para o público em geral, vou investir em fundo imobiliário. Mas você acabou de falar, com 120 você consegue começar, né? Isso. E ninguém começa com milhões.
Isso. Tudo começa do zero, né? E comece, e vai aprendendo. E isso vai, e a gente tava falando, né? Isso aí vai estar tudo no seu extrato. Então lá, o resultado desse investimento vai cair na sua conta corrente. Aí você precisa controlar para você botar de novo para dentro do fundo. Isso. Né? Isso que é legal, essa dopamina. Isso é dopamina. A gente fala de saúde. Porque a hora que vem um aluguel, aparece no seu aplicativo, vem uma notificação. Você recebeu R$1 de aluguel. E aí você fala, caramba, isso aqui é bom. E aí você começa a comprar mais cotas para aumentar o seu nível de aluguel. Então, para mim, o fundo imobiliário ele é muito educativo. Por quê? Aplicar em CDB, aplicar em TNB, não é prazeroso. Ah, meu CDB cresceu aqui 1 centavo. E aí você vê ali o imposto de renda. Fundo imobiliário, não. Você já transforma isso. Você pensa, a cada R$100 eu consigo quase R$1 de aluguel. Você fala, você vai se estimulando. Eu quero aumentar o meu nível de aluguel. Que é parecido com o que o Barsi faz com ações. Que são os dividendos. Você vive para ter mais dividendos. Você compra mais ações para ter mais dividendos. Até torce para cair o preço das ações porque ele consegue mais ações para ter um dividendo maior no futuro. E é a mesma coisa para o imobiliário. Quanto mais cotas você tiver, melhor. Então é simples de aplicar. É uma forma gostosa de você começar a cuidar dos seus investimentos. Você pode diversificar em vários... A liquidez é super alta, né? Ou seja, a disponibilidade, tá? Disponibilidade, se você quiser tirar, voltar. Isso. A liquidez é altíssima, é rápida, né? Tipo, não é no dia, eu acho, mas tipo, um dia já igual tá ações, na sua conta. D2. Igual ações, D2. D2 é assim. 2 dias úteis. Pediu para tirar hoje quarta, sexta, tá na mão. E agora uma coisa importante aqui também, que eu fico lembrando quando a gente... Eu sempre gostei desse assunto, na verdade, mas eu fico pensando, para onde vai dar esses R$100? Acho que a pessoa que tá lá fica pensando isso. Qual que é a mágica? Né? Esses R$100 que você botou no fundo imobiliário. Show. Na verdade, o fundo imobiliário é um condomínio fechado. O que é isso? Você não tá comprando mais. Você tá comprando de uma outra pessoa, igual ações. Ah, eu comprei ações da Petrobras. Esse dia não tá indo pra Petrobras. Você tá indo para você comprou daquele cara que vendeu na quarta. Sexta você pagou ele. Isso. Então é oferta e demanda. Então ali, a pessoa querendo comprar, pessoas querendo vender. Se tem valor para gerar, o preço costuma subir e vice-versa. É como se aquele imóvel fosse dividido em pequenos pedacinhos de tijolinhos e você comprou 10 ou 1000. Porque se você botar o 100, vai dar 1. Se você botar 10 mil, vai dar 100. Isso. E assim vai. No meu canal, Fábio Lousada, lá eu faço uns vídeos de fundo imobiliário de 30, 40 minutos, abrindo planilha, explicando tudo, bem completo. Inclusive... No dia 17 de junho a gente vai ter uma pós em fundos imobiliários também. Só de seu canal no YouTube qualquer? É Fábio Lousada mesmo. Fábio Lousada. Fábio Lousada. Chegam lá, Fábio Lousada, que vai ser show de bola para ajudar, como eu falei, no seu conforto, na sua aposentadoria, seja lá o que for. Porque poupar faz parte do jogo. Né? Se você tá gastando tudo, tá errado. Para. Não importa quanto você ganha. Para. Pelo amor de Deus. Podem acontecer coisas no meio do caminho. Você pode ficar, infelizmente, doente, precisar de um remédio mais caro, quebrar o carro. Então... Viver assim não dá. Tem que ter uma reservinha e tem que entender disso para que você viva melhor. Andando mais um degrau, vamos passar mais uma pincelada rápida aí. Você falou de fundo imobiliário. Aí, fundo de ações, ou ações de uma maneira bem resumida, para a gente partir para o principal assunto. Show de bola. Depois. Só para você ter uma ideia de fundos imobiliários, como é muito novo, 2019 tinha em torno de 300 mil investidores, hoje tem 2,5 milhões. Top, olha aí. Cresceu 10 muito. vezes. 10 vezes mais. E a tendência é daqui... crescer mais, porque é fácil, o brasileiro gosta de imóvel. E isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Crescendo. Apesar de... A gente estava falando agora há pouco sobre governos, mas isso é um bom sinal. Isso é bom sinal. A gente tem ações, que já é um mercado mais conhecido. Eu, particularmente, gosto mais de bancos. Por quê? Ações é muito do setor. Qual setor que você vai aplicar? Por exemplo, varejo é roubada, aviação é roubada e turismo é difícil no Brasil. Agora, você pega bancos... Quer dizer, investir, comprar ação do banco mesmo. Comprar ação dizer, ou do próprio banco. Ficar sócio do banco. É isso ficar sócio, tá porque as pessoas reclamam, o banco cobra taxa de juros, o banco lucra bilhões. Ganha muito. Então ganha com eles. Então entra, compra uma ação da Itaú. O Itaú tá rodando 20 bilhões de lucro. BTG tá rodando já seus 10 bi de lucro. No ano. Bradesco. E o Bradesco caiu muito, mas se o Bradesco não fosse um banco, tivesse qualquer outro segmento, ele seria líder do segmento. Tirando minério, Petrobras e Vale ali, os dois, ele seria líder em qualquer setor, mas em banco ele está competindo com os maiores. Por isso que ele caiu, comparativamente é ruim, mas é um baita de um banco também. Bradesco. E até o Nubank, que era chacota, até passou pouco tempo, hoje, é o maior banco do mundo, do Brasil, né? Desculpa. Passou o Itaú em termos de valor de mercado, mas era um banco que não dava lucro,
tá dando lucro de 1 bi de dólar, 5 bilhões de reais. Agora já tá começando a crescer o lucro. E é assim mesmo, E né? logo, Esse que era a expectativa. logo vai escalar 10 bi de lucro, 15 bi de lucro. Eles têm muito cliente que estão monetizando agora a base. E o Nubank também você consegue comprar ações do próprio Nubank. Você consegue Isso. comprar, só que as ações do Nubank XP são negociadas nos Estados Unidos, mas você consegue comprar no Brasil, que a gente chama de BDR, que é Brazilian Depositary Receipt, que na verdade é um recibo que você tem uma ação lá de fora. Mas é possível para qualquer Sim. réis mortais que está nos assistindo. Sim. Isso é recente, porque cerca de 10 anos, 5 anos atrás, não era possível comprar De fora, né? de fora, De exatamente. fora é recente. Somente investidor, tipo, de alta escala. Muito recente, a Avenue fez um trabalho importante, a Nomad fez um trabalho importante, que democratizou. Porque realmente era muito mais difícil comprar no passado. Hoje você pode abrir uma conta no exterior muito fácil e você faz ali as compras das ações também, como faz De aqui no empresas Brasil. americanas. Empresas americanas ou empresas do mundo todo. Mas no próprio Banco Nacional, tipo um Santander, você consegue comprar ação da Disney, ação da Apple. Você compra com o BDR, mas esses bancos hoje eles têm contas internacionais. E aí pela conta internacional você consegue. Isso é questão de quê? 1 ano, 2 anos? O que? A possibilidade. Essa possibilidade? Deixa eu me lembrar, a Avenue faz uns 3, 4 anos, assim, mais forte, que entrou mais forte. Que antes podia, só que era via uma conta offshore, era um pouco mais chato. Daí na lógica dos fundos imobiliários que você estava falando, quando você fala em ações, aí você falou do banco ser o carro-chefe, afinal todo mundo fala mesmo, né? Quando eu lembro uma vez, eu fiz um MBA na GV, uma coisa maravilhosa, e na primeira aula de economia macro, o professor falou, se você vira um banqueiro se atirando do penhasco, se atira junto, porque é coisa boa que vai acontecer. E sim, isso é banco, né? Não entrega nenhum produto, te lucra com o próprio dinheiro. Então, excelente a sua ideia, que é, no fundo de ações, investir no banco. Mas é a mesma ideia lá do fundo imobiliário. Você está comprando um pedacinho do banco, um pedacinho da empresa e assim por diante. A gente tem que explicar assim porque, como você falou, imagina, são só 2 milhões de pessoas ainda que investem, né, que entendem um pouquinho disso, num universo de 200 milhões de pessoas. Então, muito mais gente... Parece complexo mesmo. Então, acho que a gente precisa explicar bem básico. Então, se você quiser comprar um pedacinho da Apple, é possível. Um pedacinho do Itaú é possível. E em pedacinhos bem pequenininhos. É só você fazer a conta lá de quantos zeros tem depois da vírgula. A partir de quanto daí você consegue? Se lá no imobiliário era 100... Ações do Bradesco acho que tá 18, 15 reais, não lembro. 15, 18 reais. E aí? Tá os seus 30 e poucos reais. Assim, Mas aí baratinho. consegue comprar uma ou tem que comprar tipo um lote de 100? Você consegue comprar uma. Você coloca o F. Então, por exemplo, Itaú é Itube 4. Aí você põe Itube 4F, que é fração. E aí você já compra. Isso, por exemplo, se você for comprar via algum home broker, que é onde você faz a compra e venda de ativos, Bradesco, Itaú, mas você pega um Nubank, Inter, você não precisa nem colocar fracionado, o próprio sistema já entende. Você já só é coloca o valor. Só coloca o valor E lá essa compra fracionária também é recente ou não? Essa sempre teve. Sempre teve? Sempre teve. Você coloca em reais, ele já transforma em cotas. Isso, aí ele pega ali as ações, isso mesmo. Entendi. E vale a mesma lógica também, né, Fábio? Que a liquidez é D2 também? Isso, mesma coisa. Então, se você quiser resgatar, você precisa avisar 2 dias antes. E é aquela lógica também de quem está vendendo. Você está comprando aquele que vende. E aí o mercado varia, acho que um pouco mais que o mercado imobiliário, né? Varia, mas E o risco é diferente também. O risco é mais arriscado. Mais arriscado. Só que é o tal do risco versus retorno. Claro. Né? O imóvel, ele vai te propor o que eu falei ali. Um risco menor. Um risco menor, porém vai reajustar os aluguéis, vai ter uma disputa, isso vai subindo e pronto. Empresa não, você pega um Nubank. O Nubank... Estourou. Vamos pegar o setor dele versus os outros. Quantas empresas se tornaram bilionárias de outros setores no mesmo período que ele, no Brasil? Então, quem comprou lá atrás há 5 anos um Nubank... enfiou no bolso um lucro absurdo, assim como quem comprou lojas americanas enfiou. A gente não tem, né? 230 bi no tempo que o Nubank tem 10 anos, eu acho. Então, nenhuma outra empresa de outro setor fez isso no Brasil. É como se fosse aquilo que você falou lá, mas do jogo, né? Mas é um negócio real, né? Que não é exatamente uma aposta, porque tem tudo por trás. Aí tem que estudar a empresa. Tem que estudar, mas aí você quiser investir em empresas especificamente é possível. Você pode também investir em fundo de ações, né? E fundo de ações você delega para um gestor. Empresas. Isso, delega para um gestor e ele vai escolher os ativos para você. Aí ele tenta diluir esse, quer dizer, deixar esse risco mais
médio, né? Isso. E para não ficar não tão alto risco também, Então, nem você tão não baixo, ficar- que senão não ganha Você nada. não ficar selecionando as ações por conta própria e você delega para um gestor. Também tem como comprar através do índice da Bovespa, né? Isso, Uma aposta, se a bolsa vai subir, se a bolsa vai descer, conforme isso. a situação do país. Isso, tem um negócio chamado ETF. Que ETF ele replica os índices acionários. Aí pode replicar a Bolsa Americana, pode replicar a Bolsa Brasileira. E aí você vai na média. Quanto que o Ibovespa subiu, ele vai acompanhando. O Ibovespa é uma composição por peso das ações brasileiras, das principais ações, em termos de liquidez, negociação. E aí você consegue acompanhar esse índice, a média. E aquele número que você falou dos 2,5 milhões é só de fundo imobiliário ou é de fundo de ações também? Ações bate Como- 5 milhões, ações é mais. então ações é um já pouco bem mais. O pessoal já conhece bem mais que fundo imobiliário. Então já está também, isso é um excelente sinal. O mercado tem Bovespa e fez a fusão 10, 15 anos atrás com o BMF, que é o mercado futuro. O que você acha do mercado futuro? Boa, então... Ou commodities? Então, para contextualizar, tinha BMF, que era Bovespa e Mercado Futuros, e tinha a CETIP, que era a parte de cotização, de depositário. Então, a CETIP era um depositário. Aí aconteceu, eles se juntaram e por isso que virou B3. Então, veio desses três, tipo, Bolsa Mercadoria e Futuro, Bovespa, que era ações à vista, que é o que a gente está mais acostumado, e a CETIP. Mercado futuro é um negócio mais arriscado. Tem opções, tem negociação de soja. Eu particularmente não entro muito nesse mercado. Mas é um mercado que tem gente que opera e se dá muito bem, que opera dólar. Vocês têm que se dedicar muito. Você tem que dedicar. Porque, eu gosto de trazer esse exemplo do mercado financeiro que não existe em nenhum outro mercado. Qualquer coisa que você entrar, dificilmente você já vai jogar contra o principal, contra o maior. Vamos jogar futebol aqui. Pô, eu começo na Série D. Não vou jogar já na Série A, vou jogar a Champions League. Esquece, você vai... Vamos pegar o poker. Eu não vou sentar na mesa dos maiores do poker. Eu não vou nem conseguir entrar. Eu começo ali um joguinho online, vou crescendo. Agora, ações, mercado futuro. Você entrou para operar no home broker, do outro lado já tem lá o Morgan Stanley. Já tem ali o JP Morgan, já tem ali os maiores do outro lado. E às vezes as pessoas acham, nossa, eu consigo ludibriar. A maioria se ferra. Isso é fato. Então, tem estudos que mostram ali que o cara ganha um day trade são 2%, 3%. É pouco, mas ganha. Porque assim, a gente joga esse número, mas quantos empreendedores de sucesso tem também, em termos de porcentagem? Então, tudo dedicado a certo, mas tem que 2, dedicar muito. 3% Uma operação. você quis dizer 2, 3% que das consegue ganhar pessoas que dinheiro. tentam, né? Isso, de 100, 2, De 3 100, conseguem ter 2, 3%. sucesso. Então, Entendi errado, só pensei que era 2, uma 3% tem sucesso. Isso. Que é muito pouco. Os Muito outros pouco. tiveram perdas. Isso. 97%, 98% tiveram perdas. O Então day trade pensa, é pesado. ou seja, sem você, nunca, na verdade, outra coisa básica na vida de todos nós é não se meta a fazer o que você não sabe, né? Uhum. Que uma coisa é você comprar, como a gente tá falando do básico aqui, que é um fundo imobiliário, um fundo de ações, conversa com o teu gerente. Apesar que tem aquelas histórias, falando, não, conversar com o gerente, ele vai te oferecer as coisas que É vão melhorar complicado, pro banco. Eu concordo com isso, É mas aqui não difícil. dá pra gente falar isso aí muito. Mas conversar com alguém que saiba, fazer os cursos do Fábio Lousada, ouvir o podcast aqui, né? Se informar, ler, procurar. Se capacitar. que Se foi capacitar. a primeira fala do Fábio Lousada. Agora, ir lá se meter como home broker e competir com Pra essas aí, comprar vendo ação. aí você vai toda levar, hora. saiba disso. Se você, pra ganhar, você vai estar uns 2%. É difícil. Né? Se tiver 100 pessoas, você vai ter que ser os 2 melhores. Então, acho que complica um pouco, né? Acho que complica um pouco. É a mesma coisa, né? Não é o que a gente quer, é o que a gente pode, a gente deve fazer. Então, toma cuidado com isso. Um dia pode chegar lá, mas tem que começar, como você falou, lá na Série D e tal, até chegar na Champions League. Muito bem. Então, ações, risco. Você falou várias vezes, né? Quanto maior o risco, maior a chance de retorno. Perfeito. Não é que é quanto maior o risco, maior o retorno. É quanto maior o risco, maior a chance de retorno. Isso aí. Essa palavra chance é fundamental. Quem ouve falar muito assim, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Não é maior o risco, a chance de retorno. E a chance de retorno de um dinheiro suado, trabalhado, Sim. para você perder isso. Se não fizer de uma maneira correta ou estudada, você vai perder isso. Essa palavra chance, ela vai entrar em ação. Exato. A chance de você se ferrar. Vale pro tigrinho, que a gente falou agora há pouco também, né? Porque Tigrinho. tem essa mágica toda aí. Tem mais gente no tigrinho do que na bolsa. Hã? Tem mais gente no tigrinho do que na bolsa. Isso Aí é não bizarro. gostei, absurdo. Bem mais. Que pena. Bem mais. Que pena. Paciência. Né? Que pena.
Bom, mas a gente tá aqui para tentar mudar isso. É isso. Né? Porque além de tudo, quando você bota lá na bolsa, você está sendo produtivo um pouco, né? Porque você está investindo na empresa, investindo no funcionamento daquela roda, então vai gerar, quando você bota em ação, você ainda gera emprego, né? Gera emprego, gera imposto e faz o negócio rodar. No Tigrinho, É complicado. no Tigrinho você só alimenta o próprio Tigrinho, que é faminto. Mais paciência, isso daria 50 podcasts. Onde eu estava? Então, aí fundações, vamos para aquele assunto que me interessa muito, interessa para você, interessa para o Moisés, para todo o pessoal do estúdio, ali o Gustavo, nosso estagiário, querendo ouvir também, são bitcoins. Eu confesso, Sidney, que o meu conhecimento sobre bitcoins ele é quase nulo, né? Então, Fábio Lousada, o seu curso também fala sobre bitcoins, tem algum módulo? Sim, legal, mas tenta explicar assim, nível massinha. Como a gente falava nas aulas da faculdade, né? Nível massinha, né? Como que você contaria sobre bitcoins? O que é? Tem como pessoas normais, réis mortais, investir? Tem como nós investirmos? Qual o risco, retorno? Fala tudo sobre bitcoins. Muito bom, muito bom. Assim, quando a gente... Vamos pegar esse contexto, a gente falou das 4 alavancas, faltaram 2, que uma é investimento exterior por conta do dólar. Então tem que ter dólar na carteira. E aí porque protege também. Aí você compra ações em dólar, é uma boa forma. E o Bitcoin entra nisso. Por quê? Você não pode ficar 100% exposto em real. Sabia, ó, o real, pra vocês terem uma ideia, América Latina, não vou nem falar do Brasil, América Latina, o mercado de renda variáveis que a gente está falando aqui não representa nem 2% do nível mundial. América Latina. A América Latina inteira não representa nem 2% do volume do mercado mundial. Você fica fora do jogo. E por que você fica fora do jogo? Isso que louco. E se você pensar em habitantes, América Latina, né? Você pensa aí contra Brasil, México, sei lá, por baixo uns 600 milhões de habitantes, que seria por baixo também uns 10, 12%, né? E aí representa 2. Ou seja, uma performance pelo menos 5, 6 vezes menor que a média. Uma loucura. Porque você não consegue capturar um ganho que teve uma Apple, um Facebook. Porque o que destravou PIB no mundo foi tecnologia. Perfeito. E no Brasil, quantas ações tem tecnologia no Brasil? 0 praticamente. Só o Tigrinho. Então, o brasileiro, ele tá fora do jogo do crescimento do mundo. Isso é fato. E ele tem a sua moeda perdendo valor a todo momento. Por que eu tô contextualizando isso? Por quê? Imagina um americano agora. O americano, ele tá com o poder do dólar. Ele tem um dólar ali, ele pode aplicar nas principais ações. E mesmo assim, eles são os que mais investem em criptomoeda. Em Bitcoin. Ou seja, o que não precisaria, porque tem a moeda mais forte do mundo, eles estão aplicando. E a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, é a mais forte e está aplicando muito em Bitcoin. E por que isso? Eu trouxe esse contexto por quê? Porque o Bitcoin nasceu disso. Ele nasceu de uma emissão desenfreada de moeda no mundo. Nós vamos pegar que ele nasceu de um Satoshi, que o Satoshi é algo que ninguém sabe quem que é. Ninguém sabe até hoje. E isso é muito importante para a moeda, porque você consegue blindar essa pessoa, esse grupo, coisa que na Ethereum, por exemplo, você não consegue. Todo mundo sabe quem é o dono. Sabe o que ele pensa, sabe o que ele pode movimentar muito a moeda. Então tem um risco ali por saber quem que é a pessoa. Que é o Vitalik alguma coisa, é um russo. Aqui não. Aqui quando a gente olha para Bitcoin... é impessoal. É impessoal. E por ser impessoal, foi criada uma base muito forte do Bitcoin. Que quando o Satoshi criou, ele fez um paper, que é um relatório. Que é da credibilidade que você está falando? Isso é um relatório. E nesse relatório ele fala tudo. Quantas Bitcoins vão ter... há quanto tempo. Então, a cada tantos anos vai ter um negócio chamado halving, que vai diminuir a emissão de Bitcoin. Porque aqui quando a gente fala de moeda, é impressão de moeda. No Bitcoin é mineração do Bitcoin. Então, eles vão colocando novos Bitcoins no mercado, porém é escasso. Uma hora acaba. Tá escrito já isso. Tá escrito. E é o comparativo que eu faço com a moeda fiduciária, que são as moedas tradicionais. Qualquer moeda que fala hoje, a partir de hoje, o que tem, acabou, é isso, a moeda dispara. Porque escassez é muito importante para qualquer moeda. E o Bitcoin ele tem essa característica. O Bitcoin, quando a gente pergunta sobre o lastro dele, mas aí a gente compara com o próprio lastro da moeda brasileira, ou qualquer moeda. Moeda não tem lastro também mais.
Deveria ter, antigamente Teve lá atrás, tinha, teve o padrão ouro, depois o padrão ouro acabou e pronto. Não tem. O Estado produz à vontade. Não tem. Por que você aceita real? Porque as pessoas confiam no real. Convencionou isso. É convencional. Mas não tem por trás algo garantindo. O que garante é o Lula. Não faz sentido. Mas todo mundo acredita porque tá aceitando. Ou o próximo, Claro. qualquer governador, Claro. qualquer presidente. Então, essa é a dinâmica que eu falo. O Bitcoin ele vai crescer à medida que as pessoas acreditem no poder da moeda. E tá acontecendo. Pela primeira vez, o Trump, ele chegou e falou, ó, pessoal que tem criptomoeda, eu vou proteger vocês. Porque criptomoeda você pode comprar de diversas formas. Então vamos falar um pouco da cripto. A cripto por trás é uma rede. Então tem uma rede por trás que é garantida por um sistema chamado blockchain, que é um sistema que pode ser utilizado em muitas outras coisas, como por exemplo aqui no Brasil, que é cartório. Por quê? Porque ele é uma validação de várias pessoas, que são códigos matemáticos para poder emitir nova moeda e para fazer as transações. Então são códigos por trás. E esses códigos são validados de uma forma que não tem como você burlar o sistema, não tem como você hackear. Ele é irhackeável nesse sentido. O que você pode hackear? Alguém que pegou, comprou cripto e colocou a senha no computador. Algum hacker pega a senha e rouba. Mas ninguém vai roubar o Bitcoin em si. Vai mudar o sistema. A pessoa tem um Bitcoin que deve valer hoje, deve estar muito alto o valor de um Bitcoin. 150 mil, né? Se não me engano. Tá 230. 230 já. Mil reais ou dólares? Dólares, 67 mil dólares. Ok, um Bitcoin 67 mil dólares. Essa pessoa consegue com um Bitcoin comprar um carro? Consegue comprar? Qual que é a efetividade dela no dia a dia? No mercado. No mercado. Show de bola. Então o Bitcoin você consegue comprar fracionado. Então você pode comprar uma porcentagemzinha de 67 mil. Você não precisa ter tudo. Você compra 0,0 e você tem uma porcentagem de Bitcoin. Para R$1.000 em Bitcoin. Isso. E o Bitcoin, a ideia do Bitcoin é ser uma reserva de valor. Assim como o ouro é uma reserva de valor. Porque o ouro é escasso. Ah, vamos produzir ouro? Esquece. Não tem como. É escasso. Então ninguém vai chegar no mercado e comprar ouro. Até porque, se tem essa característica do ouro... Ninguém vai pagar com isso. Ninguém vai pagar com ouro. Isso. Ninguém pode chegar lá e comprar um arroz ou um mercado com uma barra de ouro. Isso. Então, comprar ouro dá. Ninguém vai ficar negociando ouro no dia a dia. Então, essa é uma característica do ouro em si. E se você tem ouro, você segura. Eu tenho aqui duas chances de pagar. Eu posso te pagar em ouro ou em real. O que eu vou pagar você? Eu vou pagar em ouro, porque o real vai desvalorizar. Então, por que eu vou querer comprar em ouro se é uma moeda mais escassa? E essa é a ideia do Bitcoin. Isso já dizia Silvio Santos. Quem tem Barras de Bitcoin... ouro vale mais que dinheiro. Quem tem Bitcoin não quer comprar com Bitcoin. Ele até pode colocar. Eu posso colocar na minha escola, inclusive a gente já chegou a colocar, para receber Bitcoin. Só que tem Bitcoin e não quer comprar, porque ele sabe que é uma moeda que tende a valorizar. Você consegue receber em Ele Bitcoins. quer se livrar do real. Sim. Ele nem quer, entendeu? Acho que essa é a principal questão. Isso já está um patamar acima de todos os outros que nós falamos. Isso são para as pessoas que já têm um patrimônio um pouco mais estabelecido e quer se proteger. Nesse caso? Perfeito. Uma proteção. Eu coloco no máximo 10% em Bitcoin. Então, 10% do patrimônio total. Do patrimônio total ali em Bitcoin. Hoje é 8 em Bitcoin, 2 em Ethereum, que é uma outra moeda também. Mas por conta de... Acho que tem várias coisas importantes aqui. Tem a questão da simetria, que tem mais potencial de alta do que de baixa. Então, ele pode dobrar, triplicar de valor frente a outros investimentos que não tem essa característica. Então, acho que isso é importante. Mas pode cair também? Pode cair também. E por isso que é 10%. Porque ela vem se valorizando. Nós estamos falando há muito tempo, né? Agora, esse ano, valorizou coisa de 200%. Então, tem gente que pega 100% e coloca. Que é aí que eu falei do risco de ruína. Sim. Porque, tá subindo 200%, eu vou colocar tudo. E aí pode despencar, pode aquela perder coisa da chance que a gente falou. Pode a partir de amanhã perder todo o valor. Por quê? Porque as pessoas deixam de acreditar. Esse é o ponto. Só que as pessoas que estão acreditando está cada vez ficando mais forte, pessoas mais poderosas. Essa que é a principal questão. Como eu falei, a BlackRock vem e cria um ETF, que a gente falou, do índice de Bitcoin. Agora, essa semana, aprovou o índice de Ethereum pela primeira vez. Aí vem o presidente Trump, ele fala que você pode fazer em autocustódia. O que é isso? A Bitcoin, como eu falei, você pode comprar de diversas formas. Você pode comprar pelo banco. Você pega Nubank aceita, o Inter aceita. Pra comprar, você tá falando? Você compra.
Pra você comprar no aplicativo. Como você compra ações, você pode comprar Bitcoin. Tá, deixa eu fazer uma pergunta ignorante também. Aí eu compro lá o fundo imobiliário, compro o fundo de ações e fica lá no meu extrato. Tantas cotas e tal. E o Bitcoin? É a mesma coisa. Igualzinho. Fica ali 0,1 De alguma coisa de de um Bitcoin, Bitcoin. e aparece. Então é muito fácil de comprar. Só que aí tem duas questões, que aí eu trago até do Bitcoin. Se eu compro dessa forma, eu tô olhando para a valorização da moeda. Eu acho que ela vai subir, vai continuar subindo, as pessoas vão acreditar e vai subir. Porque não é um investimento, né? Aí valorização. Aí eu olho mais até como investimento. Por quê? Porque o juiz, ele pode travar isso aqui. Assim como ele trava qualquer outro investimento. O Estado. O Estado. Imagina um país que está em guerra. Isso aí travaria. O Brasil entra em guerra. Pô, querem travar o dinheiro agora. Pô, vai travar. Aí existe o outro, que é uma autocustódia. Que você Do Bitcoin nós estamos falando. Isso, do Bitcoin. Que você compra o Bitcoin. Aí tem todo um processo ali por trás, que é um processo muito chato ainda. Que você recebe um código, aí você vai para o sistema offline. E aí você tem um Bitcoin no pendrive. Basicamente. Um Bitcoin ali que você guarda aqui. Digital. E por que isso é importante? É importante principalmente para países que estão ferrados. Principalmente país em guerra. Ou um país que descuidou da inflação, descuidou do... Como Venezuela, a gente falou, por Venezuela, exemplo, nesse momento. Né? Venezuela, Argentina. E por isso que o brasileiro tem que começar a ficar de olho. Porque eu falei, acompanha os gastos. Se começar a descambar, tem que tomar cuidado. Você tem que ampliar e ter autocustódia, não tem jeito. É como se fosse o ouro. Se aquele pendrive tá o Bitcoin, se alguém pegar aquele pendrive, é dele. Isso, é isso daí. Porque quando você tem no banco... Esse é o risco. Esse é o risco, mas também é o que faz ele ser Bitcoin. Porque o Estado não consegue pegar também do mesmo jeito. Então imagina que o juiz pede a trava de todos os seus investimentos. E é mundial. Desculpa, mais perguntas ignorantes. Não, é mundial. Você vai... Porque quando você atravessa a fronteira. Isso que eu ia falar. Quando você viaja, você passar na aduana, você não pode levar mais que $10 mil em espécie, né? Por pessoa. Então, no Bitcoin, se tiver 5 milhões no pendrive... Você atravessa a fronteira. Então, e tem muita gente que... Eu sou cético em algumas coisas, mas também sou otimista. Para empreendedor tem que ser otimista. Sem e quando a gente dúvida. vê o trabalho do próprio Milei na Argentina já começando a mover, a mudar lá as a inflação coisas. já melhorou. Já melhorou, então tem como melhorar. Mas tem gente que é muito cético, que odeia, que fala imposto é roubo, odeia o Estado. Esse tá no Bitcoin 100%. Sem dúvida. Esse pendrive, amanhã ou depois a pessoa tá com ele pendrive, não tá no banco, não tem como bloquear o seu patrimônio. No pendrive, aliás, no banco tem como bloquear, no pendrive não. Só que amanhã ou depois a pessoa precisa, ela vai vender para as pessoas dentro da plataforma do Bitcoin? Boa. Isso, tem corretoras que... Qual é a liquidez da Bitcoin? Exato. Como Show. que você vai falar? Preciso comer, preciso comprar um carro, preciso comer. Tem vira várias dinheiro corretoras, como se fosse um home broker, mas são várias corretoras. Tem Mas- a Binance, que é a maior corretora, mas tem várias outras que você aceitam negociar Bitcoin, por lá. negocia o Bitcoin. Você negocia só por lá. Aí você espeta o Bitcoin no computador e entra aí do offline vai para o online. Isso, que a gente chama de... Você passa de cold wallet para hot wallet, que é uma carteira fria, que é fora no offline, e hot wallet, que é uma Aí carteira pode quente. também fatiar esse... Isso, entrou... Porque quando entra no hot wallet, você tem que se cuidar, porque se o cara entrar, o cara pode roubar sua senha. É isso que eu tô falando. Esse que é a questão. E tem muitos bitcoins, e a questão da escassez que é importante, que é legal, aumenta ainda mais porque tem muito bitcoin que foi perdido. Então tem menos moeda... Perdido. Perdeu o pendrive. Perdeu um monte. Eles não têm noção de quantos aconteceu isso. O cara que comprou Daí Bitcoin a escassez 10 é anos maior atrás ainda. e esqueceu. Tem Aquela isso. história é verdade que a primeira coisa comprada em Bitcoin comprou 2 pizzas, é real isso? Isso. Comprou pizza com Então hoje Bitcoin. comprou 2 pizzas por... Conta essa história. 500. Conta essa 67 mil dólares agora. 67 mil dólares. Quer contar essa história? Porque assim, quando foi feito o Bitcoin, todo mundo ignorava. Dúvidas. Muitas dúvidas. Normal. Então ele valia pouco, ele valia coisa de centavos. E aí a primeira transação física foi uma pessoa comprando uma pizza para representar, porque nem valia aquilo também, mas para representar. Então tanto é que o pessoal que acompanha muito Bitcoin tem o Pizza Day, que todo ano comemora. Verdade, por isso que eu lembrei, foi esses Pizza dias, Day, aliás. comemora o dia. E assim, o Bitcoin a cada 4 anos, que eu falei, ele tem essa questão da mineração de diminuir. Ele tem a questão de emitir menos moedas, que chama de halving. E cada 4 anos é quando ele sobe mais.
Esse negócio de mineração também eu já vi várias vezes, nunca entendi. Vou te perguntar. História, vou minerar bitcoins. Porque assim, você falou, vamos comprar, por exemplo, vamos supor, Sidney Moisés, eu quero comprar R$1.000 em bitcoins. Vou lá no Binance ou no próprio Santander, compro R$1.000 em bitcoins, 0,00001 bitcoin meu, legal. Mas o que é minerar? Não entendi. Minerar é como se fosse explica a massinha. É como se fosse imprimir moeda. Então você acessa uma rede de computadores e essa rede de computadores vai desvendar códigos matemáticos, equações, várias equações. Então, quanto mais moderna a máquina, mais rápido vai ser para responder essa equação. Então, hoje o investimento é muito pesado. Mas qual a recompensa? A recompensa é que recebe uma porcentagem de Bitcoin. Então, as empresas investem bastante nessa mineração para poder emitir novos Bitcoins. E essa mineração, no começo, era muito mais fácil. Você não precisava ter um processador tão bom. Hoje tem que ter... Mas uma pergunta. Quem emite moeda hoje no Brasil é o governo federal. Banco Central. O Banco Central, exato. Quem emite Bitcoin pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa com uma rede de computadores. Mas e aquele documento? Não Exato. entendo. Juro que eu não entendi. Não, aquele documento você vai emitir novas criptos, mas tem um teto. Tem um limite. Tem um limite. Você não consegue mais passar desse teto. Mas essa mineração daí você emite comprando. Você faz a mineração, vem criptomoeda para o mercado, vem Bitcoin para o mercado, você cria moeda. E até a escassez é essa. Você vira um banco central. Você vira um banco central, só que você trava. Só vai ter até isso. Depois disso, acabou. Entendeu? Então tem um prazo máximo. É a mesma coisa, o Banco Central fala, eu vou emitir moeda, vou emitir 1 bi de real todo ano, mas 2030 acaba. E pronto, acabou, não tem mais como. O sistema é travado. Mas nessa mineração, por que ninguém achou antes? Isso que você achou? Que você minerou e capturou bitcoins. Certo. Mesma coisa que tem uma mina de ouro e você lá achar o ouro. É que é muito difícil, né? É que é muito São difícil. Equações. São equações matemáticas que são assim. Então alguém se dispôs então a resolver essas equações e investiu nisso. Isso, investiu. Só que. Investiu tecnologia. Só que é escasso. Não é todo mundo produz, todo mundo ganha, não. É eu contra você. Então, quem achar primeiro. Então, se eu investi tanto e você investiu tanto, e eu achei você não achou, você perdeu todo o seu investimento. Você investiu em altos computadores, só que não conseguiu um Bitcoin. Isso, tanto é que a parte dos processadores era a NVIDIA que fazia. A NVIDIA subiu 200% das ações da NVIDIA. E ela que fazia esse processador por trás. Então, até mexeu nisso. Porque quanto melhor o processador, maior sua chance de conseguir resolver esses cálculos matemáticos e conseguir Bitcoin. Então, é um processo um pouco mais complexo. Quando você entra principalmente no que a gente chama dessa questão de autocustódia, é mais chatinho. Mas para quem tem essa questão de quero me defender do Estado, não existe algo melhor. Porque, na verdade, o Estado não tem como saber se é a mesma coisa que você ter ouro na sua casa, se não seja. Só que para você ter um valor em ouro razoável, o volume seria não tão grande, mas seria esquisito, né? Seria esquisito, barras de ouro lá. Base de ouro. Você acredita que é uma moeda muito inteligente que alguns governos não devem gostar? Uhum. Você acredita no futuro da moeda ser totalmente criptografada, totalmente virtual? Sim, é o que vai acontecer tendência, aqui. Por exemplo, né? no Brasil vai vir um Drex. E aí que é o grande problema. Porque daí é a Bitcoin oficial, né? O Bitcoin oficial, ele tem acesso e faz isso aqui, ó. Ah, o governo, você falou aqui no podcast tal coisa? Não gostei. Vamos travar o dinheiro dele, acabou. Tiramos o dinheiro do jogo. Qual que é o nome da moeda? É o Drex. Já tá em planejamento? Já andou bem a implementação da moeda e vai virar digital, real digital no Brasil, cada vez mais. Mas você disse como assim, hoje o governo tem acesso ao nosso, não a qualquer momento, precisa de uma ação, tudo tem o sigilo bancário, isso hoje existe, né? Então nas contas das pessoas físicas o governo não pode mexer, exceto se tiver uma autorização judicial para mexer. Nesse Drex você acha que não vai precisar disso? Esse Drex, porque assim, tem muito dinheiro no informal. São cédulas rodando para lá e para cá. Ele vai ter acesso a 100% de todo mundo. Se o cara tem célula em casa, esquece, vai virar tudo digital, ele vai saber 100% do que você quanto que a pessoa tem, quanto que ela circula. Isso, e aí o que Porque na verdade o Estado tem que ser craque em evitar sonegação, né? O Brasil diz que é um dos melhores sistemas no mundo, né? Que agora eu esqueci como chama, Falcon, um negócio assim, que evita a sonegação. Isso aí então vai... É o que uma das teses muito fortes que levantam, inclusive o Bitcoin, que toda essa parte que tem hoje, que é utilizado o dinheiro para corrupção, contrabando, vai virar tudo só Bitcoin.
Porque uma vez que tô na moeda digital, o dinheiro da corrupção vai ter que ser por outra moeda. Então isso é razoavelmente bom. Pra quem tem Bitcoin e o preço sobe, acaba sendo bom. Não, mas eu digo pra você não ter mais corrupção, não ter Não, mais mas vai lavagem de ter. dinheiro. Não, vai ter de qualquer jeito. Mas daí vai ser feita com outras moedas. Vai ser feito com outras moedas. Vai ter, porque sempre teve. Outras cripto, por exemplo. Aí vai né? utilizar outras criptos, vai utilizar outros sistemas. Ou outras moedas de troca, né? Isso. Só que hoje, como eu falo, o governo acaba levando tudo, né? Ele participa de tudo. Ele é o dono da emissão da moeda. Então ele consegue emitir novas moedas a todo momento. Quando a gente compra e vende alguma ação ou fundo imobiliário, você vai ter a incidência do imposto de renda dependendo do valor. Na criptomoeda também existe? Tem uma regulação para lucro, né? Se não me engano, até 35 mil é isento. Tem algumas mudanças que estão sendo passadas. Estão colocando bastante coisa nova agora. Mas se você fizer a operação Se de... você comprar no em banco. Bitcoin. Isso. Isso, se você fizer... Ou lá o Hot... como é que você fala? Hot Wallet. Wallet. Mas assim, que vai ficar visível. Porque Mas é uma briga bem complicada isso de Bitcoin. Muita gente não declara Bitcoin. Porque tem que declarar o Bitcoin, né? Quando você compra ali. tem que declarar tudo, Então, digamos assim, né? Tem que declarar Então até tem essa uma briga caneca. muito cheia. Tem uma briga... Exatamente. Quando você faz a declaração, a pessoa comprou o Bitcoin lá pelo pendrive. Tá no pendrive, mas o dinheiro saiu da conta dela. Será que saiu? Depende de onde saiu. Tem que saber de onde que veio esse dinheiro. De onde que foi pago. O que acontece hoje. Só que hoje acontece com real. Não, mas mesmo assim, aí essa saída pra onde foi, aí o governo é impossível achar essa... Porque a entrada, sim, né? Mas a saída, acho que não... Tem uns caras que ensinam várias Porque técnicas o imposto disso. de renda, na verdade, até deveria mudar o nome para chamar imposto de patrimônio. Patrimônio, porque não é sobre a renda. Exato, eu acho que é até sobre a renda, mas o melhor nome seria imposto de patrimônio, né? Declaração de patrimônio, desculpa, né? Declaração de patrimônio, porque aí você teria que colocar o que você tem, né? Agora, o que gastou exatamente acaba não importando Não, muito para a pessoa física. É uma discussão bastante complexa essa de... Mas é claro que a hora que o Estado descobrir tudo o que pode ferrá-lo, infelizmente eles vão mudar as regras. E nem tá errado isso, porque se você fosse, se eu ou você, nós fôssemos o Estado, a gente teria juízo, né? Seria diferente, né? A gente seria mais pra fazer a coisa direito com a cabeça de quem sabe que receita, despesa e tal. Mas, já que não poderia escapar nada, né? Você tem que se proteger. Eu acho que isso é importante, você se proteger. Como eu falei, ter aporte fixado, inflação, olhar se o governo tá gastando muito e cobrar o governo. Tem que cobrar o governo. O governo tá gastando muito, tem que cobrar. Não pode deixar. A cobrar através do voto, por exemplo. Cobrar que ele tem que ter ali, tem que cuidar da questão fiscal dele. Se seu filho começa a gastar muito mais, o que você vai falar pro seu filho? Ah, mas o governo pode? Não, o governo não pode. Porque então, vai ferrar a tua família inteira. Vai ferrar com todo mundo. Então, é uma forma de você buscar proteção. E aí você tem que acompanhar o que você pode fazer. Vou buscar proteção buscando um retorno maior. Comércio, fundo imobiliário, ações, investimento no exterior, vou comprar dólar. Aí pra quê? Eu quero entrar em algo que, se o cara já não acredita mais no Estado, o cara vai acabar indo no Bitcoin, porque lá ele não vai ter acesso. Então aí que muda todo o jogo. Acho que essa é a principal questão. O cara que já desconfia. Quer ver uma forma de proteção muito importante? Você ter um canal grande no YouTube, Instagram. É uma forma de proteção. Porque você consegue se proteger com o seu canal. Vamos pegar um exemplo agora que aconteceu no negócio de fake news que aconteceu no Sul. O que fizeram pra cima do Marçal? O Marçal veio, postou no Instagram dele e se defendeu. Se não tivesse aquilo, talvez ele estaria preso hoje, e aí? Com certeza. Falando, você tava falando fake news. E aí o Estado não Só que tem ele se protegeu como? Com o Instagram. Se ele não tivesse o Instagram. Se o Estado fosse pra mim, que talvez eu não tenha Instagram. 220 milhões ia acreditar na palavra do Estado e não teria nem a possibilidade de se defender. Isso vale para todo mundo também. Não importa o lado. Não importa. Nesse caso era o Pablo Marçal, mas poderia ter sido qualquer outro. Qualquer um. Então, É uma forma de proteção, uma forma de você falar, se defender hoje. Falar de maneira... com liberdade, a verdade. Né? Isso, se você é o dono da verdade... Vai se proteger, né? Mostra, porque se você está devendo, ter canal, não ter canal não faz nenhum sentido, que você vai até esconder. Você vai até se esconder. Tem um canal, você esconde, você fecha o canal. Exatamente, quando você fez a meleca aí. Mas se você como já aconteceu com outros também, né? Mas se você tá certo, você quer fazer acontecer, aí é Dá as caras. Aí é um importante canal para você. Então tem várias formas de se proteger e aí a gente vai sempre olhando, porque no final você tem que proteger você e sua família, né? Tá. Então, legal, falamos sobre todos esses riscos, sobre todas essas possibilidades de investimentos. Para você, daria agora, antes da gente ir partindo aí para o finalzinho,
Quais as porcentagens, óbvio que cada um, né? Só para dar uma ideia, o que você colocaria de 100% que a pessoa tem lá embaixo do colchão, entre aspas, como você colocaria? Você falou 10% criptomoedas. Isso é para um pouco mais arrojado. Né? Esse é pro arrojado. É pro porque arrojado. eu quis também... Porque tem gente que não vai nem sentir o ter Bitcoin, né? Porque senão vai pirar. Vai ver 10 e virar 5, aí o cara vai pirar, né? Sim, então não é pra todo mundo. Tem que ter estômago, tem que ter estômago. Mas tá bom, pro brasileiro médio, não sei se tem como responder essa minha pergunta. Mas pro brasileiro tem vários médio, perfis. Perfil médio, que seria, o que é o brasileiro perfil médio? Acho que é menos arrojado, mais pro menos, né? Menos arriscado. 80% conservador e 20%... Acho que esse cara nem teria Bitcoin, essa melhor ou menos arrojado. Bitcoin já é faixa preta, né? Isso, ele teria... Ou tarja preta. Ele teria algo como 60% em pós, vai 50% em pós, 10% em inflação, ali entra em renda fixa, né? 60% em renda fixa com 10% em e aí tesouro. Os outros 30% ali em fundo imobiliário, ou 20% em fundo imobiliário, 10% em ações e 10% no exterior. Acho que seria isso. No exterior, dólar e tal, e Isso. Bitcoin nem entraria nesse Isso. conservador. Aí pulou um degrau, vai pro... 50 pós, 10 inflação, 20 fundo imobiliário, 10 ações e 10 exterior. Legal. Ou seja, uma coisa nova também, que deve ser alguns anos atrás, que você diversificar a tua carteira, porque se você é mais novo, né? Mas eu sou da época que só existia poupança. Não, era muito difícil, A né? poupança Bamerindos, né? Que te deixava numa boa e da noite pro dia, puf, sumiu, Então, é complicado. desapareceu, escafedeu-se. E foi da noite pro dia. E isso tem, né? Da noite pro dia as coisas... Isso hoje existe mais proteção, né? Os bancos são mais protegidos, tem aqueles fundos garantidores, o fundão lá que protege todo mundo. Quer dizer, as coisas evoluíram, né? Então, mas isso é legal, diversificar para você tentar ganhar um pouco mais, já que tudo aquilo no fundo vem do começo da nossa conversa aqui, que é, teu suor. Se não tiver suor, Esquece. não tem mágica, esquece. Se alguém te oferecer algum atalho, alguma pirâmide, algum lucro fácil, sem risco, acima de 1,5%, acima de 1% já desconfie, porque não tem. Se você não estudar muito, não correr um pouquinho de risco, esquece. E mais uma vez, estude, procure, questione, leia, faça faculdade, também invista em você. Saiba que você é o maior gerador de renda para você mesmo. Não existe outra possibilidade. Vale para todo mundo. Concordo 100%. Concorda também? Concordo. 100%. Aprendeu muito hoje. Demais, obrigado, rapaz. Fábio Lousada, aprendemos muito, muito obrigado. Deixa uma mensagem final. Fala do teu curso também. Show de bola. Como procura o seu curso. Show de bola. Quem quiser procurar mais, se chama Eu Me Banco Educação. A gente tem desde cursos livres até muitas pós-graduações. Então, a gente tem MBAs profissionalizantes para quem quer trabalhar no mercado financeiro. E tem agora pós-graduações de vários temas, desde finanças até a parte comportamental, parte de inteligência artificial. Então, a gente tem tudo ali também para vocês terem acesso. E após, a gente tem desde MBAs que são um pouco mais caros ali. Caro não, tem um preço maior que R$15 mil. E tem até as pós que a gente está lançando, que é R$2.800. Então, é realmente muito acessível com qualidade. Que essa é a nossa proposta, é trazer qualidade com um preço acessível. Isso porque for profissional. E para pessoa comum também, que quer só investir, você também tem curso que você estava lançando agora, você estava falando. Isso. Lá no Eu Me Banco também. É online, tudo online. Esse é 100% EAD, isso. 100% EAD, aí os valores menores também para o público geral. Vai ser R$2.800, R$150 por mês, por 18 meses. Então 18 meses. 18 mesmo. meses. Então, olha, imagina Bem quanto acessível. tempo, 150 por mês, super acessível. É para mudar né? a educação mesmo. Esse é o melhor investimento, investir em você. Exato, mudar a sua vida através do quê? Da informação, que é o diamante da prevenção, é o diamante de tudo, educação, informação. Isso é que muda um país. Perfeito. Isso é que muda um país. O resto é tudo mentira. Porque quem sabe o que fala, o que faz, consegue cobrar, votar direito, viver direito, cuidar da família, cuidar do seu trabalho, da sua empresa, seja lá o que for. Então se informe. Fábio Lousada, Show de bola. muita sorte de todas as pessoas que te têm como profissional, que fazem seu curso. Muito obrigado por estar aqui, foi uma honra. Moisés, obrigado, valeu. Pessoal do estúdio, Bora Doutor, espalhe saúde, compartilhe com quem você ama. Informação Diamante da Prevenção. Até o próximo. Obrigado.